Oi gente, tudo bem? Eu vou contar hoje uma história porque eu queria muito compartilhar algo que eu vivenciei e algo que eu tenho vivenciado nos últimos tempos. Eu converso muito com as minhas alunas na consultoria de oratória sobre a síndrome da impostora, que segundo o apoio que eu tenho da psicóloga Laís, ela fala um pouco pra gente que a síndrome da impostora não é considerada uma doença, mas a gente utiliza essa nomenclatura até por uma forma de facilitar. É algo como você se sente uma fraude, quando você se sente uma fraude. Ou seja, quantas vezes alguém te elogia e você, ao invés de falar, muito obrigada, você fala, nossa, imagina, que isso, até parece que eu fui tão bem assim, ou que eu fiz uma apresentação boa, ou que isso é pra mim. Toda vez que você olha pra alguma coisa, para e pensa, isso não é pra mim, é um pouco dessa síndrome da impostora que tá chegando no lugar, na sua cabeça, é construída socialmente, por questões do formato da nossa sociedade, a estrutura patriarcal e etc., de trazer a mulher para esse ambiente privado, que é o ambiente do cuidado, de dentro de casa, segundo a sociedade, e levar o homem para o espaço de tomada de poder, que é o espaço público. Não que o espaço público, que é a rua, o mercado de trabalho, a política e vários outros lugares. Sendo que, assim, muitas vezes quando a gente está nesse espaço público, que estamos conquistando cada dia mais, nós não consideramos o nosso valor. Quando alguém nos elogia, a gente tende a falar, imagina, que isso? Ou a gente não acredita que a gente é capaz de fazer algo. E há muito tempo eu tenho vontade de produzir conteúdo, eu nem tinha ideia que eu tinha essa vontade. Hoje que eu produzo, eu olho para trás e falo, nossa, já era para eu estar há muito tempo fazendo isso. Mas também com um olhar de compreensão de que as coisas têm seu tempo. A gente tem o nosso amadurecimento interno para compreender que é a hora ou não de fazer isso. E hoje eu tenho tempo que eu não tinha antes. O meu ritmo mudou muito. E isso favoreceu e trouxe uma maturidade que me ajuda na hora de produzir conteúdo. Mas principalmente o meu maior medo quando eu comecei a abrir meu Instagram, a falar com as mulheres, a falar sobre feminismo, sobre desigualdade relacionada à mulher, sobre direitos da mulher, conquistas, problemas, feminicídio, violência contra a mulher, dificuldade de falar, dificuldade de ser ouvida. A interrupção na fala da mulher acontece muito mais do que na fala do homem, muito mais, tem dados, pesquisa, não é algo que eu tô te falando porque eu acho, é um fato. A mulher tem muito mais dificuldade de entrar no meio político do que o homem, tanto que existem cotas para homens e mulheres e sempre é voltada para mulheres, que é um número menor. É sempre menor o número de mulheres no espaço político do que o de homens. No Brasil sempre foi, a lei das cotas deu uma ajuda para dar uma melhoradinha, mas ainda muito pequena. E as mulheres sofrem vários preconceitos nesses espaços. Por isso, assim, todos esses assuntos que eu trouxe, que eu me senti muito feliz de trazer, empreendedorismo feminino, dentre outros assuntos, eu tinha medo de falar, eu tinha muito medo de falar. Eu pensava que as minhas amigas iam ver o vídeo e iam me achar ridículo. E as amigas que eu mais pensei que iam olhar e falar, nossa, nada a ver, adoraram, acharam o máximo. E eu tô contando isso com o intuito até de trocar essa experiência, perguntar pra você que me assiste, quantas vezes você teve uma ideia, você queria muito fazer algo, você tinha um sonho e você não pôs pra frente porque você ficou, ai meu Deus, o que vai acontecer se não der? Ai, que vergonha. Eu vou te falar, já fiz live com poucas pessoas, eu já marquei um evento que quase ninguém foi. E assim foi, desde que eu faço aniversário criança, meu aniversário é nas férias, vai pouca gente. Sempre foi assim. Mas a gente não pode deixar de tentar. E as poucas pessoas que foram podem ter uma grande mudança na vida delas por conta da sua presença ali. E a presença delas ali também pode ter uma grande transformação na sua vida.
Então, assim, nunca deixa de tentar pelo medo. Eu falo isso pra você e falo isso pra mim todos os dias. Porque várias outras coisas eu quis fazer e eu não fiz até hoje. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos mais ou menos, eu tinha uma melhor amiga que não tá mais aqui pra poder compartilhar essa história comigo. E a gente escrevia juntas livros, assim, histórias que davam um documento do Word de 50 páginas. E assim, eu não me lembro a idade que a gente tinha, se era 12, por aí. E era incrível, histórias sobre várias coisas. Tinha história de terror, tinha romance. E nós tínhamos o hábito de ler bastante, o hábito de passar as 48 últimas horas do ano letivo, das férias, juntas. E assim, eu não tenho mais essa minha amiga comigo, infelizmente, que ela faleceu. Mas ao mesmo tempo eu sempre me questiono por que eu não escrevo mais nada. Eu só escrevo coisas acadêmicas, coisas de pesquisa, assuntos relacionados ao que eu posto aqui, outros assuntos de outros trabalhos, mas escrever por diversão, escrever por prazer, escrever para trazer um retorno pessoal, se perdeu um pouco. Essa imaginação que eu tanto tinha e hoje eu também uso muito dela também, eu recuei muito com ela. Eu tinha muito medo, assim, quando eu era criança, adolescente, assim, toda vez que alguém elogiava a gente falava, nossa, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. Vinha sempre uma outra pessoa pra falar, nossa, tá se achando. Então, assim, essa limitação de que você não pode ficar feliz e alegre com elogio, ou se elogiar, eu sou ótima fazendo isso. Claro que eu tenho defeitos, mas eu sou boa nisso, eu sou criativa. Eu sou assim, eu sou do outro jeito. Diminui muito, gente. A gente tá em setembro, eu quis muito falar sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente refletir como essa síndrome da impostora bate em cada uma de nós. E não é porque eu rompi o medo de aparecer no Instagram, desenvolver uma metodologia, fazer cursos online, vender esses cursos, ter alunas, trocar com essas alunas. São pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, que eu não conhecia. Poucas foram as minhas alunas que já me conheciam de outro lugar, mas a maioria surgiu da internet e nem sabia quem eu era direito. E a gente troca ali, cada nova aluna é uma nova experiência. E hoje eu vejo como foi lindo, maravilhoso fazer isso, mas ao mesmo tempo, mesmo eu tendo vencido vários medos para conseguir realizar essas coisas que eu tô dizendo, eu ainda tenho outras coisas que eu quero realizar e eu tenho medo de começar a fazer. E aí eu fico pensando que todo momento, todo tempo, a gente tem que se entender também, não forçar tanto e compreender que tem o nosso tempo de amadurecimento interno e tem o nosso tempo da gente refletir sobre isso, ver se é aquilo mesmo, ou tentar ir devagarzinho. Mas eu penso como uma barreira pra gente vencer todos os dias. Quando esse... Ai, até desculpa que eu fiquei meio emocionada. Quando esse demoninho aparece na nossa cabeça. Se for pensar, tem superego, id e ego, não é? Esse equilíbrio entre todos esses três, o anjinho, o demoninho e a sua própria consciência, quando esse demoninho surge para falar, nossa, vai fazer isso, e se ninguém aparecer? E se for dessa forma? E se der errado? E se você perder dinheiro? E se você se expor e não for legal? E se alguém te criticar? E do outro lado, eu pego esse meu anjinho e enfio a porrada, desculpa o termo, no outro, no demoninho da minha cabeça. E fico assim, se eu falhar, eu tentei. Se eu falhar, eu aprendi. Eu vou investir o quanto de dinheiro eu acho que eu tenho pra isso. Se der errado, eu perdi o que eu posso perder. Eu vou tentar, eu vou devagar, eu vou dar um passo de cada vez. E toda vez que a síndrome da impostora vem chegando assim, vem chegando querendo me derrubar, eu vou jogando ela pra lá, sai daqui, não olha a quantidade de coisa que eu consegui, vou continuar. Eu não imaginei que eu ia passar pro doutorado quando eu fiz a minha entrevista. E eu tô no doutorado. E assim, muitas vezes eu falo, nossa, nem é tão incrível assim, é só uma continuidade, é só se tornar especialista no tema. Aí vem uma outra pessoa que não é do meio acadêmico e olha e fala, nossa,
ela tá no doutorado. Aí que eu lembro o valor da minha conquista, porque já passou. Eu já entrei no doutorado, então eu não lembro como uma pequeniníssima parcela da população brasileira, uma parcela mínima, consegue estar no doutorado. E como eu consegui isso, claro, eu tenho vários privilégios, não tô nem falando nessa questão social. Eu sempre tive uma família que me incentivou a estudar, sempre tive a possibilidade de estudar e colocar isso como prioridade na minha vida. Mas para além disso, eu fui vencendo barreiras internas também. Eu sei que várias outras pessoas, devido à desigualdade, têm muito mais barreiras a serem vencidas. Mas todos nós temos, e todas nós mulheres temos barreiras todos os dias para vencer. Por isso eu quis trazer um pouco dessa história, de como até hoje eu tento vencer essas barreiras. Eu tenho um livro ali, tô olhando para ele, da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, ela tem TED Talks e tudo mais, é A Coragem de Ser Imperfeito. E ele fala um pouco disso, como a gente tem que ousar na arena da vida, a gente tem que tentar. E eu gosto muito da fala de um professor maravilhoso, que eu gosto muito, que é o Rafael Hausmann. Posso citá-lo assim, sem medo, porque ele me motiva muito e ele é alguém que ilumina o caminho, assim, na minha opinião. Um educador que traz isso pra gente, que é: o que de pior pode acontecer? Quando o medo vem, pensa nisso. Por exemplo, vou fazer uma live. O que de pior pode acontecer? Ninguém entrar. E aí? Se ninguém entrar, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a live, não vou salvar, né? Porque não deu certo. E pronto. Outro dia tento outra. Às vezes foi a data, foi que eu divulguei pouco, divulguei errado, divulguei para o público que não era o público que tinha interesse, mandei num horário ruim, ou fiz tudo muito em cima da hora, não me preparei o suficiente. É isso. Quando você começa a colocar fatos concretos, o que de pior pode me acontecer? Você tem uma reunião, tá morrendo de medo, tem que gravar um vídeo para uma entrevista de emprego. O que de pior pode acontecer? Ah, não sei, a internet falhar, aí você tenta reagendar. Ah, eu não consegui falar na hora. Você respira fundo, você vai beber água, e se você perder aquela entrevista, você vai ter outra em algum momento. Não é possível que nenhuma porta vai se abrir nunca mais para você. Então, antes de ter medo de tentar, a gente tem que realmente olhar e falar: se não der, eu vou buscar outro caminho, mas se eu nunca tentar, nunca vou conseguir. E eu falo pra você, eu falo pra mim mesma. Quando eu tô te falando, eu tô falando pra mim. Outras coisas também que eu desejo, às vezes, que eu olho e falo: nossa, que incrível, mas eu acho que tem gente que tá na minha frente, não sei se vai rolar pra mim. Tenta! Se não tentar, nunca vai rolar pra você. E assim vai, você não sabe o que o outro tá buscando exatamente, você não tá na cabeça de quem te avalia ou de quem te escuta. Dê o seu melhor, se empenhe, busque ajuda, busque se conhecer mais, se precisar da consultoria de oratória, estou aí. Mas para além disso, para todas as outras coisas, tem medo, tenta fazer. Vai vencendo esse medo devagarzinho, sem se cobrar muito também. E tenta enxergar que às vezes não tem também um grande abismo se você errar. Eu estou agora no doutorado, eu passei do mestrado direto para o doutorado, mas eu fiz outros processos seletivos antes do processo seletivo do mestrado que eu entrei. Antes do processo seletivo do mestrado que eu entrei, do programa que eu entrei de mestrado, eu fiz outros processos e eu não passei. Um deles eu li 17 livros em um mês. E na hora da entrevista eu fui humilhada. Achei um pouco machista a situação, beleza? Eu não estava preparada ali, realmente. Mas eu fui humilhada, não precisava. Mas isso por um certo período pequenininho de tempo me deixou com medo de tentar de novo. Aí eu olhei e falei: para essa instituição não vou tentar de novo. Não porque eu tenho medo de falhar, é porque eu não concordo com esse formato. Acho que não tem que ser assim. Mas eu vou tentar de novo sim. E assim eu entrei. Se eu não tivesse tentado, talvez eu nem estaria no momento que eu posso estar aqui te contando essa história. Então a gente tem que tentar. É difícil e é doloroso, vários processos, o não, a derrota, esse sentimento de eu tentei muito e não consegui, ele existe, ele dói, ele é ruim. Mas se a gente não tentar,
a gente não tem acesso a esse sentimento e também não vai ter acesso ao sentimento de eu consegui, eu conquistei, que é algo delicioso de experimentar. Por isso não tem outra alternativa, né? Tentar lidar e tentar. Como diz a Brené Brown ali, ousar vencer, ousar tentar. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham achado interessante a minha história e eu vou continuar tentando para várias outras coisas. Quero tentar voltar a escrever. Vou tentar destinar um horário só pra isso. Vai ser legal. Aí eu vou contando pra vocês como vai funcionando. Quem sabe eu não faço uma publicação, um livro, algo interessante, uma história e vai render algum fruto. E tem outras coisas também que eu quero muito tentar, que ainda não tenho data pra começar. Já comecei, mas não tenho data pra jogar aqui. Mas que vão aparecer, vão surgir aí. Vocês vão ver. Eu tenho certeza que vai ser um processo de aprendizado, um processo positivo. Se eu atingir o resultado que eu almejo, se eu atingir um resultado maior ainda, ou se eu atingir um resultado menor do que o que eu espero. Um beijo. Tchau, tchau.